Ele passou um mês ouvindo cada diretor e gerente. E depois despediu mesmo, que ele já comentei. Mas ele ouviu cada um. E todo mundo, você pega na biografia dele, todos se impressionaram, falando assim, o Jobs escuta. Despediu o antigo diretor dele. Não, antes disso. Com provas de que, nesses 10 anos, Jobs elevou a sua inteligência comunicacional e fez a revolução que ele fez na Apple. Mas isso não acontece só no plano pessoal, e é aí que a cobra fuma. Acontece também no plano organizacional e de processos. Agora, essa pesquisa é do Project Management Institute. Tem nada a ver com comunicação. Tem a ver com gestão de projetos. Eles fizeram uma pesquisa e mostraram de cada 10 projetos estratégicos tocados pelas organizações, metade vai fracassar, que falham e só deixam saudade ou uma tristeza. Mas tem projetos que falham e viram uma crise, como são administrar pelo exemplo, tem a ver com comunicação. O PMI do motor era o motor do carro. A minha suspeita é isso. Os próprios administradores, ou seja, gente de fora da área de comunicação, estão começando a perceber que a comunicação é mais do que o óleo no motor. Muitas vezes ela é o motor de um projeto, ou o motor de um líder eficaz. Recrutadores no Brasil. O site G1, que é do Grupo Globo, fez essa nuvem de palavras perguntando para as principais agências de recrutamento quais as competências que vocês procuram nos profissionais que vocês estão contratando. Vocês podem ver aqui, gritando na tela, relacionamento e comunicação. CEOs, com tantos problemas que o nosso país enfrenta, recessão, crise política, querem dar mais? Inflação, câmbio. O cara fala que engajamento é a principal questão que ele quer trabalhar. E engajamento é relacionamento. Engajamento é vínculo. Você não cria vínculo sem troca simbólica. E troca simbólica você só faz como? Como nós estamos fazendo aqui. Recapitulando. Parece que existem problemas organizacionais que estão ligados à comunicação. Parece que os próprios administradores estão reconhecendo isso e apontando a importância da comunicação, tanto na competência individual do líder, quanto no processo organizacional. Então, por que razão isso continua a acontecer? Por que que a gente não sai desse círculo vicioso? Alguém arrisca? T.J. Larkin foi um dos pioneiros para estudar a comunicação face a face. Ele começou no final dos anos 60, dos anos 70, e ele estudava muito essa comunicação administrativa, a comunicação que é fundamental para a execução dos negócios. T.J. Larkin, nesse livro, ele fala assim, eu jamais encontrei um executivo que assumiu, eu não sou bom em comunicação. Eu nunca encontrei um executivo que tinha consciência das suas dificuldades de comunicação. E é fácil a gente entender isso. O executivo, o cara fala 1, 2, 3 idiomas, escreve bem, tem um grupo de amigos, subiu na carreira. Eu sou bom em comunicação. É uma concepção equivocada do que seria a comunicação. E dessa concepção equivocada, ele se equivoca na autoanálise. E quando ele se equivoca na autoanálise, ele continua se equivocando no quê? Na realização de um gerenciamento eficaz. Querem uma prova? A mesma pesquisa da Ketchum deste ano. Perguntaram para nós, funcionários,
olha, o que é mais importante na chefia? O que você acha mais importante na chefia? Ele falou, eu acho muito importante que meu chefe tenha uma habilidade, uma boa comunicação. 71% dos caras apontaram isso. Aí fizeram a mesma pergunta. O seu chefe é um comunicador eficaz? 31% responderam que sim. Há um gap de 40% entre o que é solicitado da chefia e o que a chefia realmente entrega. E esse gap, eu acredito, ele é absolutamente inconsciente na organização. É um mal silencioso. É tipo a hipertensão arterial. Você pode conviver anos, aquilo te fazendo um mal danado, mas se você for procurar o médico por uma consequência da hipertensão, já é tarde. A coisa já é grave. É um mal silencioso. É como quando a empresa enfrenta uma crise de comunicação. Isso vem se acumulando, se acumulando. Há uma hipocomunicação na empresa, e quando isso estoura, já é muito tarde para você trabalhar. A culpa também não é dos administradores. Ainda hoje, se você vai num curso de MBA, num curso para formação de administradores de empresa, de gestores de negócio, gestores de RH, você vai ter uma disciplina de marketing e eles vão te ensinar quem? Philip Kotler. E Philip Kotler, eles vão te ensinar qual teoria do Philip Kotler? A primeira. Ele já tem várias outras, mas eles vão te ensinar a primeira dos 4 Ps. E o Philip Kotler, nessa primeira teoria que ele fez lá nos anos 50, ele colocou a comunicação dentro da última caixinha chamada promoção. Promotion. E nos colocou naquela caixinha fechada. E como é que os executivos falam? Já entendi. Comunicação é um departamento. Comunicação é uma agência que eu contrato. Comunicação é um consultor que eu trago de marketing. Comunicação é alguma coisa que eu compro. Não é minha. Não faz parte da minha alma organizacional. E esses caras são formados assim. É por isso que eles respondem, eu sou bom em comunicação. Eu contrato, eu seleciono bem, são caras, agências boas, profissionais bons em comunicação. Claro que resolvem problemas, mas não resolvem todos os problemas. E pior, não resolve os principais problemas. A comunicação, com certeza, ela é ligada à mídia e canais. Você pega, por exemplo, hoje é comum, várias empresas têm excelência nessa área, mas eu lembraria um case paradigmático no Brasil, que é o case da Ródia, que em 86 eles criaram a política de portas abertas. Foi um case. O Brasil ainda saindo da ditadura militar. Mas se você pega a política de portas abertas na Ródia, vocês conseguem baixar isso na internet facilmente, porque é um documento histórico, vamos chamar assim. Você vai ver lá como organizar o evento, como se relacionar com o jornalista, como fazer um anúncio, como patrocinar. É ferramental. Ferramental. Mas hoje a comunicação ultrapassou isso. Hoje, nós sabemos que, por exemplo, qualquer empresa que queira ter um programa da governança corporativa, o que é a governança? Governança corporativa não é nada mais que a constituição da empresa, né? Quais são os papéis, direitos e deveres de todos os agentes que formam aquele negócio chamado Organização X. Para eu consertar todos esses agentes, como eu faço? Só pela comunicação. Se eu não tenho processos de comunicação aberta, a governança falha, apesar de ela estar no papel muito bonita. Apesar de eu ter treinado e explicado para as pessoas. Mas se eu não tenho processo de comunicação, eu não consigo implantar de maneira eficaz. O mesmo vale para a competência. Por exemplo, avaliação 360 graus. O pacato cidadão que hoje trabalha numa empresa, e numa empresa que pratica a avaliação 360 graus, ele está sujeito à avaliação do seu chefe, do seu subordinado, dos seus pares, do seu fornecedor, do seu cliente, da comunidade. Ou seja, esse cara pode ser muito bom, mas se ele for ruim de relacionamento, ele está perdido na avaliação 360 graus. Se ele não tiver essa competência de relacionamento, não é ser legal. A gente tem que tirar essa ideia. Competência de relacionamento é agir estrategicamente, é construir relacionamentos estrategicamente, sabendo primeiro ouvir.
com certeza ele pode ter uma nota muito pior do que ele teria se não necessitasse desse tipo de avaliação. Se é uma competência, aí vem a parte boa. Toda competência pode ser desenvolvida. Para que a gente desenvolva essa competência, a gente tem que resolver 3 aspectos. O primeiro aspecto é o conhecimento. Eu preciso ensinar conceitos de comunicação que hoje as pessoas eventualmente desconheçam e que possam ser conceitos utilizáveis na sua vida profissional, organizacional. De posse desses conceitos, eu tenho que simular e mostrar para ele ferramentas com as quais ele possa utilizar esses conceitos, senão se vira só um conceito abstrato. Teoria da relatividade. Para muitos de nós, como é que eu uso? Como é que eu uso a teoria? Você não vai usar a teoria da relatividade. É um conceito. Para a competência, eu preciso transformar esse conceito e associá-lo a uma ferramenta. E, por fim, e a parte mais complicada de todas, eu preciso colocar essa ferramenta no meu dia a dia de trabalho. Introjetá-la. Aquilo ser natural. Por isso que eu brinco que é impossível aprender a jogar tênis pelo PowerPoint, não é verdade? Você precisa conhecer as regras do jogo. Você precisa saber como é que é a quadra, como é que funciona. Mas alguém precisa te falar, ó, isso é a raquete, isso é a bola de tênis. Alguém precisa te ensinar a segurar, a pegar. Mas alguém, uma hora, vai ter que te levar para uma quadra e você vai ter que jogar. E depois, com uma certa prática, você vai se desenvolvendo. E aquilo vira natural em você. Você não vai mais precisar ficar, não, se a bola cair fora dessa linha, aquilo já vai, você fala, nossa, você já vai reagir automaticamente. A comunicação é a mesma coisa. O desafio nosso é trazer esses novos conceitos, trazer essas novas ferramentas e possibilitar que profissionais e organizações utilizem essas ferramentas nas suas necessidades atuais. Por que inteligência? Por que inteligência? Por que a palavra inteligência? Você fala, quem inventou isso daí, a inteligência comunicacional, não fui eu, não. Quem inventou isso daí foi o Daniel Goleman. Quando ele desenvolveu a inteligência emocional. Porque foram 100 anos do QI, os testes do QI. São testes de raciocínio, cartesianos, de lógica, não é verdade? E, resumindo de uma maneira bem rasa para vocês, mas o que o Goleman fez, quando ele abriu nossa cabeça nos anos 90, foi o seguinte, parem de pensar só com metade do cérebro. Vocês precisam pensar com o cérebro inteiro. A parte emocional é tão importante quanto a parte racional. Eu tenho empatia por você, é tão importante na minha decisão, quanto eu saber se você é boa ou não em finanças. Eu ter autoconsciência de que eu estou falhando com você, é tão importante quanto eu saber se você é bom em contabilidade. Goleman trouxe isso para a gente. E nas 5 aspectos da inteligência emocional, tem um que ele coloca lá, social skills. Social skills. Social skills é inteligência comunicacional. Por quê? Se o QI falava, olha, a sua metade racional do cérebro é muito importante. Se a inteligência emocional falou, o seu cérebro inteiro é muito importante. A inteligência comunicacional é a soma de cérebros. É como eu posso usar a colaboração de vários cérebros em rede. Tem a ver com a cocriação. Os processos de inovação, eu não estou inventando a roda. Os japoneses da Toyota aprenderam isso nos anos 50. Círculos de controle da qualidade. Eles sabem muito mais juntos do que eu, gerente, sentado nessa sala. Resultado, Toyota, até hoje, 1 milhão de ideias por ano. Vocês acham que não tem uma ideia bem aproveitada? 1 milhão de ideias por ano? Porque são muitos cérebros pensando. E é isso que a inteligência comunicacional permite. E uma imagem que eu gosto de deixar, porque isso causa muito problema, principalmente quando a gente está falando com executivos, é que o executivo, quando você fala de inteligência comunicacional, ele fala, você quer que eu vire o quê? Um Silvio Santos?
Você quer que eu seja um chacrinha? Você quer, né? Agora eu vou ser você astro de stand-up comedy, essas coisas? Não. Não tem nada mais distante da inteligência comunicacional do que isso. Se fosse para usar uma imagem, eu acho que a gente tinha que olhar para o Itamaraty. Inteligência comunicacional tem a ver com diplomatas. O que é um diplomata? Diplomata é um cara que não tem poder de caneta, gente. Diplomata não assina conta, diplomata não assina acordo internacional, diplomata ele não tem nem orçamento. Se quiserem tirar ele de uma embaixada, tiram ele da embaixada naquele momento. O único poder que ele tem é o poder da influência, da negociação, de ser capaz de fechar um acordo num país, em outro país, de trazer aliados, de afastar inimigos, mas só nublar. Ele não tem orçamento. Então, se a gente fosse pensar num modelo para a gente do que é a excelência em inteligência comunicacional, a gente tinha que olhar muito para os diplomatas do Itamaraty. O mundo está ficando complicado. Todos nós sabemos disso. Cada vez mais complexo. E essas demandas vêm surgindo como essa demanda da governança corporativa que eu falei. As empresas não implantam governança corporativa porque elas querem. Se as empresas pudessem, elas, desculpa falar isso, mas pode ser um pouco rude, mas elas não implantariam nada. Elas querem vender o produto, vender o serviço, e elas não queriam implantar nada, elas não querem ter custo. Isso é visto, né? Por que então as empresas fazem isso? Porque elas são demandadas, obrigadas pela sociedade a fazer isso. Quer ver outra obrigação? Sustentabilidade. Agora eu acredito no meio ambiente, na lógica. Não! Ninguém aceita mais uma empresa sujona. Uma empresa que não está nem aí para a comunidade. Ou cada vez acreditam menos. Sabe por quê? Porque hoje vocês têm os seus celulares. E se vocês olharem alguma fábrica poluindo, qualquer um de vocês agora, clica essa foto e publica. As empresas morrem de medo disso. Morrem de medo. Gestão de riscos. Inovação. São demandas que exigem inteligência comunicacional, porque você não faz sozinho a sustentabilidade. Sustentabilidade você faz conversando com os stakeholders. Você tem que sentar a falar com a comunidade, você tem que sentar a falar com os políticos, você tem que sentar a falar com o cliente, você tem que sentar a falar com o fornecedor, você tem que ouvir. Eu gosto da sustentabilidade. Gosto por um motivo, primeiro por um motivo cidadão, e gosto também por um motivo bem egoísta. A sustentabilidade colocou a comunicação no topo das organizações. Antigamente, o que acontecia? A diretoria fala, precisamos de um novo produto. Precisamos desbravar um novo mercado. Fale com o departamento tal para desenvolver um novo produto. O departamento tal começa a desenvolver um produto. O departamento desenvolve o produto, vai para a fábrica, fabricam o produto. Aí chamava o pessoal da comunicação. Precisa divulgar o produto. Não é mais assim. Não é mais assim que funciona. A comunicação está lá desenvolvendo o produto, ou antes falando com a diretoria se vale ou não a pena desenvolver aquele produto. Isso é sustentabilidade, como a gente vai ver daqui a pouco, eu mostrar para vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês repousa numa teoria que me ajudou muito a entender o que estava acontecendo. Essa teoria se chama Escola de Montreal. É uma escola de comunicação que nasceu nos anos 60, na Universidade de Montreal, no Canadá. É uma teoria estruturalista da comunicação. Vê a comunicação de maneira bem diferente daquele circuito telefônico ou só da comunicação transacional. Vai além disso. Para vocês terem uma ideia, quem trouxe essa escola de Montreal para o Brasil não foi um comunicador, foi uma engenheira de produção da Universidade Federal de São Carlos, que foi estudar, fazer pós-graduação em Montreal e trouxe essa teoria cá para ela poder aplicar em projetos de consultoria que ela realizava resolvendo problemas produtivos. O conceito principal dessa escola é essa dupla vertente da comunicação que a gente nem sempre percebe. A primeira é a tradicional. É o que eles chamam de sense given. Compartilhar sentidos. Tornar comum, né? O que é a comunicação? Tornar comum. Nos entendemos, estamos compartilhando sentidos comuns. Importantíssimo.
Importantíssimo, porque sem esse compartilhamento a gente não consegue ter o quê? Valor. Por outro lado, a Escola de Montreal trouxe um novo aspecto da comunicação, que é o sense-making. Ou seja, a criação de um sentido. A comunicação não só compartilha, ela cria. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro. O exemplo de Sense-Giving, pense numa campanha publicitária política, por exemplo. Político não é sabonete, na verdade. Mas assim, pense, precisamos divulgar esse político, precisamos ressaltar a sua honestidade, a sua qualidade, tal, que ele é diferente. Aí alguém vai lá e fala, vamos criar um slogan assim, ele vai tirar uma foto engravatado, ele trabalhando, ele arregaça as mangas, tal. O cara está fazendo o quê? Ele está dando sentido para aquela comunicação. Esse é o Sense-Giving. O Sense-Making, por exemplo, se eu falo assim, olha, você é quixotesco. Quixotesco? O que você quer dizer com isso? Ah, uma pessoa que luta contra moinhos de vento? Quixote, um personagem de Cervantes? Quixote não existe. Ele é um sense-making que Cervantes inventou há 500 anos e nós usamos até hoje. Isso é sense-making. Quando a gente consegue... Isso é inventado. Isso não existe na realidade. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. E esse é o poder maior da comunicação. A comunicação tem o poder de inventar e criar sentidos na realidade. Como vou mostrar aqui para vocês. O importante aqui é entender que a gente pode usar esses dois vetores de maneira combinada. Muitas empresas, por exemplo, como eu falei, a Toyota. A Toyota é uma empresa que gosta de usar muito o sense-making. Círculos de controle da qualidade, todo o programa de qualidade total, escuta muito os trabalhadores, paradas na fábrica, tudo aquilo que os programas de qualidade total trouxeram. Isso gera um engajamento brutal, né? Uma ligação com a companhia passa a fazer parte do seu DNA, né? É o terceiro braço que você tem. Por outro lado, tem muitas empresas que são muito fortes em sense-giving. Compartilham muito, são muito abertas, muito transparentes. Essas empresas geram uma confiança enorme. Você se sente muito confortável, você acredita no que aquela empresa está falando. Quando eu junto engajamento e confiança, eu tenho a grandeza. A grandeza, por que eu uso essa palavra? Porque é a geração de um valor transformador. E eu acho que é isso que a gente pode começar a utilizar nas nossas organizações. Vamos para a prática. Vamos para a prática. Quero dividir aqui com vocês, por exemplo, como construir essa inteligência comunicacional. O primeiro passo, conhecimento, um curso, uma palestra como essa, a gente pode aprofundar, um livro, a gente pode se aprofundar nos conceitos, alguns dos quais eu estou trazendo aqui para vocês, nos conceitos necessários que podem mudar a nossa cabeça e mudar a nossa visão sobre uma determinada realidade. Mas aí tem a questão das habilidades. Eu preciso das ferramentas para poder utilizar esses conceitos. Mas eu só uso uma ferramenta se eu simulo. Aí curso não funciona tanto. Eu preciso me exercitar. Eu preciso exercitar. Sabe um aplicativo? Alguém te falou, esse aplicativo é muito bom financeiro, viu? Vou baixar. Você baixou. Você descobriu, você tem um conhecimento, você baixou o aplicativo. Aí o que você faz? Você começa a testar e usar, e aí você pergunta, mas como é que usa? Mas como é que faz? Como é que se inscreve? Onde que eu posso fazer? Etc e tal. Até que quando você tem a habilidade, você simulou bastante, você se sente confortável a conversar com outras pessoas para ver como é que você pode usar aquilo no seu dia a dia. Aí geralmente é um coach, é geralmente um mentor seu amigo, aquele viciado em aplicativos, que ele vai chegar para você, não, você pode conectar isso com o seu computador, com a sua agenda, blá, 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 blá. É assim que a gente pode desenvolver a inteligência comunicacional. Cursos, simulações e coach. E eu diria que nós temos 3 motores com os quais nós temos que trabalhar. O motor da relevância, o motor da autoridade e o motor do engajamento. Relevância. Relevância é a capacidade sua, minha, do pipoqueiro da esquina, de qualquer organização,
de construir a sua singularidade por meio de exemplos. A minha pipoca é a melhor pipoca do mundo, porque é a única pipoca feita com queijo cheddar da Suíça, e está aqui para você comprovar, e ele conta histórias, mas esse é o discurso dele, é ele falando bem dele mesmo, ainda que seja por exemplos concretos. Ele realmente tem uma pipoca feita com queijo cheddar que vem da Suíça. Eu cito aqui a brincadeira com o Jonathan Ive, o designer da Apple. Steve Jobs era muito inteligente, usava o Ive como o gênio da lâmpada. É o cara que inventou as cores, aquelas cores berrantes do Apple, que ele copiou das balinhas de goma. É o cara que inventou o botão giratório do iPod. É o cara que inventou a tela multitouch do iPhone. O Jonathan Ive, o feiticeiro da Apple. Só nós temos Jonathan Ive. Isso é usado pelas organizações, inclusive. Mas Steve Jobs também era usado. Steve Jobs vai para o segundo ponto da lista, que eu falo de construir autoridade. A autoridade não é o que eu falo bem de mim mesmo. É o que os outros falam bem de mim. Premiações. Lembra do discurso do Steve Jobs em Stanford? Ele foi condecorado lá, quando ele recebeu um diploma. Olha, você tá, né? Aquilo, colocando ele nas alturas. Por fim, e o mais importante deles, o engajamento. Se a relevância é o que eu falo de mim, se a autoridade é o que os outros falam de mim, o engajamento é o que os outros falam junto comigo. É quando eu viro um movimento, um clube a pertencer. Eu quero uma Harley Davidson, eu quero fazer parte. Então aquele médico, aquele advogado que trabalhou engravatado a semana inteira, ele arranca, põe uma jaqueta de couro, deixa a barba crescendo, pega a Harley e sai por aí, para no bar onde todos os caras vão. Ele é parte daquilo, ele está engajado naquilo. É assim que a gente constrói a inteligência, são esses três motores da inteligência organizacional. Como que a gente pode potencializar isso? Primeiro, no compartilhamento de sentidos. Eu vou usar só 2 exemplos, tem dezenas de ferramentas. Dezenas de ferramentas. Eu vou usar só 2 exemplos. E eu estou querendo pegar exemplos que a gente usa no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Uma ferramenta que acho que alguns de vocês já conhecem é a escuta ativa. É difícil pra caramba fazer isso. Porque a escuta ativa parte do seguinte pressuposto. Eu vou mostrar empatia para você. Eu estou realmente interessado no que você tem para me dizer. Mas, sinceramente, ele tem que acreditar em mim. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou prestar atenção não só no que você diz, mas no sentimento do que você está dizendo. Será que a voz falha? Tem algum momento que falhou? Algum lapso? Uma palavra errada? Terceiro, eu não presto atenção só no que você está dizendo, mas eu presto atenção nos seus gestos, na linguagem não verbal. Ele cruzou os braços? Ele está fazendo algum gesto de censura enquanto eu... Você está entendendo? Ele tapa a boca. O que isso quer dizer? Quando eu tiver juntado o que você disse, com os seus sentimentos, com os gestos que dizem talvez outra coisa, eu vou te parafrasear. Posso entender, então, que o que você está me dizendo é que você está insatisfeito com o meu desempenho profissional, porque eu costumo faltar às segundas-feiras e isso impede o trabalho, é isso que está te incomodando muito? Aí ele pode chegar, sim, é exatamente isso. Ou não, isso é um detalhe. E aí você vai reformular questões para chegar no ponto, e você para de falar imediatamente. Até que você sumariza. Então estamos acordados que o problema não é o faltar segunda-feira. O problema é eu não entregar os projetos na data que você pediu. É isso. É isso. Se eu entregar os projetos na data, não teremos mais problema? Não teremos mais problema. Eu não vou me importar com isso. Então estamos acordados. Quem faz isso no dia a dia? No dia a dia, o nosso gesto automático, a hora que ele começa a falar, eu já quero responder.
Eu já estou pensando na minha resposta. Pô, mas ele, pô, que cara chato, ele está sempre no meu pé, pô, ele não sabe que eu tenho um filho pequeno, eu tenho que cuidar, meu filho está doente, etc. E eu vou jogar isso na cara dele. E vira uma comunicação violenta. Porque você não está ouvindo o seu chefe. Ele também tem direito. Ele também pode, apesar de todos os seus problemas. Por isso que mais a escutativa tem que ser treinada. Ela não é natural. Existem treinamentos, inclusive, muito interessantes, que tem a clava da palavra. Que os índios costumavam praticar, os índios da América do Norte. A clava da palavra, você faz um círculo, que você vai discutir um assunto, e quando eu te passo a clava, eu te dou o direito de falar. Antes você só tinha o direito de ouvir. Exercícios são praticados em algumas empresas que são muito interessantes para treinar isso. Outra que me cabe muito, porque eu sou jornalista, é a pirâmide invertida. A pirâmide invertida é a maior revolução na história da literatura do mundo. Porque é o único modelo de linguagem que conta uma história do fim para o começo. E ela é extremamente útil. Foi a Reuters que inventou isso daí. A Reuters inventou porque ela mandava as notícias para os jornais dos Estados Unidos. Só que o telex falhava, né? A internet falha, né? O telex falhava naquela época, 100 anos atrás. O que acontecia? Eu tenho que mandar tudo no primeiro parágrafo, no mais importante, para o meu cliente receber aquilo que é importante. Eu tenho que construir a história do mais importante para o menos importante. Eu tenho que fazer parágrafos independentes da maneira que ele possa cortar a hora que ele quiser. Isso é um instrumento poderoso na mão de lideranças na hora de passar uma mensagem. Quanta gente faz um rodeio enorme que nós, jornalistas, chamamos de nariz de cera. Ah, olha, veja, você é um cara legal e tal. Aí você fala, ih, já vem bomba. Aí você já começa a criar um monte de história. Comunicação. Isso é ruído na comunicação. Então, a pirâmide invertida, no nosso dia a dia, é muito útil profissional. Como criar sentidos? Agora eu vou precisar um pouco da imaginação de vocês. Eu quero que, a partir de agora, cada um de vocês vire um analista de investimentos. Trocaram o chapéu? Virei um analista de investimento. Vocês trabalham na XP, ou vocês trabalham numa outra corretora, escolham a corretora, vocês têm a liberdade, uma corretora independente no mercado. E qual a obrigação de vocês? É falar para o seu cliente se ele deve ou não investir naquela empresa. Mas vocês são frios analistas. Não importa o que vocês pensam daquela empresa, se vocês gostam, desgostam, amam, odeiam, com base na informação que vocês têm que falar assim, sim, recomendo o investimento. Não sei, estou em dúvida. Não recomendo o investimento. Vocês topam fazer esse jogo comigo agora? Importante. Todas as notícias que eu vou mostrar agora são reais, saíram no jornal Valor Econômico, num período de 5, 6 meses. Tudo é real que eu vou mostrar para vocês. Mostro uma notícia, vocês dizem, recomendo investimento, não sei. Vamos lá? Venda da Coca-Cola FEMSA cresce 40% no Brasil. Vocês recomendam ou não investimento na Coca-Cola? Dedos. Não recomenda, a maioria recomenda venda na Coca-Cola. Refrigerante menor dá impulso às vendas. Sabe aquela latinha menor? Isso fez disparar as vendas. Da Coca-Cola, inclusive. Recomendam ou não recomendam as vendas? Agora, a visão de um par, ou seja, de um concorrente da Coca-Cola, Ambev. Revendas da Ambev vendem menos cerveja e mais refri. Vocês continuam apostando no mercado de refrigerantes, mais ou menos, ou não? Água será a bebida sem álcool mais vendida, ou seja, superando refrigerantes e superando chás, superando energéticos, etc. Não tem nem ânimo de levantar o dedo, né? Vai piorar. Consumidor corta refrigerante e cerveja, mas bebe mais energético. A visão do consumidor. Para a Organização Mundial da Saúde, o sul-americano deve cortar em 60% a ingestão de açúcar. Em cada 5 brasileiros, 1 é obeso, revela a pesquisa do IBGE. Escolas não vão mais receber refrigerantes. Para coroar,
Glaze retira a proposta que reduz benefício fiscal para refrigerante. Ou seja, até o Congresso quer tirar o benefício fiscal dos refrigerantes. Gente, o que acabou de acontecer aqui? Vocês usaram um mapa de stakeholders para analisar uma situação de, como eu chamo, um olhar 360 graus sobre uma situação. Claro, é uma situação só de notícias, só de um jornal, é um exercício só demonstrativo aqui para vocês. Mas vocês vejam como uma pequena brincadeira dessa já nos dá uma condição bárbara para tomar uma decisão sobre uma determinada situação e de como diferentes públicos enxergam a mesma questão de diferentes maneiras. Mas a gente pode ir além. Eu posso mudar o papel de vocês agora. Agora vocês não são mais analistas de investimentos e vocês foram contratados pela Coca-Cola. A Coca-Cola adorou vocês, falou assim, vem para cá, eu adorei o mapa de stakeholder que você fez, agora eu preciso que você me diga, por favor, meu consultor, quais os temas que eu tenho que enfrentar. O que eu tenho que enfrentar, senão eu vou morrer. Palpites? Um palpite. Outro palpite? Diminuição do açúcar. Diminuição de açúcar. Outro palpite? Vocês querem que eu sirva um refrigerante para vocês? Mais nada? Uma boa maneira de fazer isso é usar a matriz de materialidade. Matriz de materialidade é uma ferramenta que veio da sustentabilidade. E ela tem dois vetores. O vetor horizontal são os temas relevantes para a organização. Tudo que é muito importante para a Coca-Cola fica mais para cá. O vetor vertical é tudo que é super importante para os públicos da Coca-Cola. Resultado, nós temos na coluna superior à direita os temas prioritários, ou seja, são tão importantes para a Coca-Cola quanto são tão importantes para os seus públicos. E parabéns para o nosso colega que falou da redução de açúcar, ele matou ali uma charada. Mas essa matriz não vale porque ela mostra. Ela vale pelo que ela não mostra. O mais importante é isso aqui. É o que é muito importante para os públicos, mas não é importante para a Coca-Cola. Provavelmente, a Coca-Cola não está prestando atenção nesses assuntos, e são esses assuntos que vão pegá-la pelas pernas. Obesidade, alternativas ao refrigerante. Eu peguei 5 notícias para falar com vocês. Mas a Coca-Cola, Ah, claro. mas a Coca-Cola aumentando o seu portfólio de suco, chá, de água. Sim, que ela agora o refrigerante. Ela já está até fazendo isso. Sim, ela tinha verde, né? Sim. Eu acredito que sim, ela Sim. tem essa preocupação. Sim. Tem. E está fazendo isso, exatamente o que você tá falando. O problema é que ainda o core dela é refrigerante. Então, o que é assustador... É que nem o McDonald's. O McDonald's foi lá e colocou maçã, Caesar salad. O lucro do McDonald's vem do Big Mac, que é um engorda para burro, entendeu? Quer dizer, é complicado. É como se... eu falo assim, várias indústrias estão virando a indústria do cigarro. O seu produto está virando um produto... condenado, vamos dizer assim. A indústria do açúcar é uma delas. Pô, em Nova York chegou a tentar ameaçar, proibir vender refrigerante em Nova York. Como se fosse uma droga. Não passou, mas foi por pouco. A indústria do automóvel, está acontecendo isso. Então, mas depois a gente entra mais nesse tema. Mas eu só queria mostrar. Agora, de posse disso, com essa tua ansiedade, com essa tua queixa, eu tenho isso. Eu descobri o que os stakeholders estão falando de mim e tenho uma visão 360 graus com esse óculos do mapa de stakeholders. Aí eu usei a matriz de materialidade, que é uma bússola estratégica, e descobri quais são os temas escondidos que eu tenho que trabalhar. Aí o que eu faço? Você pode fazer várias coisas. Eu estou dando alguns exemplos. Mas uma das coisas que você deveria fazer, porque eu sei que a Coca-Cola fez, é criar as suas
propostas de entregas simbólicas. Eu comparei aqui a pirâmide de Maslow, que vocês conhecem, né? Maslow, aquela pirâmide que mostra, né, as necessidades humanas, né? Desde a necessidade fisiológica, segurança, blá, 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 até as mais transcendentes de realização. Blá, 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 blá. E eu comparei com algumas entregas simbólicas que as organizações podem fazer. A mais básica delas é qualidade. Se eu comprei preço, eu quero preço. Não venha depois querer me dizer que... O que acontece em promoções de telefones celulares, às vezes, ou cartões de crédito? Olha, é gratuito, viu? É gratuito, tá? Um mês depois você recebe uma fatura. Não, é gratuito se você... Pô, mas... Você... Cartões de crédito, essa coisa, não estavam cumprindo o primeiro requisito. Um compromisso com você. Qualidade eu chamo aquilo que você prometeu. Se é preço, é preço. Se é gratuidade, é gratuidade. Se ele durar um ano, é durar um ano. Isso é um requisito mínimo para a gente ficar no mercado, sem ser acionado na justiça. O segundo é segurança. Você me assegura que mesmo eu recebendo esse produto ou esse serviço, isso não vai lá no futuro me causar um malefício. O terceiro requisito é reconhecimento. Pô, esse produto, ele me traz, ele me traz uma, né, ele me faz diferente. Essa camisa, comprei essa camisa dessa marca tal. Por isso que eu estou usando a bolsa da marca tal. Pessoas, o carro, né? Carro, então, né? As pessoas, os homens ficam, né? Eu tenho esse carro, etc. E tal. Por quê? Porque o produto não é só o produto, o carro te leva para algum lugar. Ele não só cumpre. O produto não é um carro seguro, que ele tem airbag, não. O produto, ele te dá uma identidade, né? Depois vem a aliança, que eu já falei para vocês. A aliança é quando você faz parte de um clube do produto, né? Harley Davidson, Nike. Eu sou do clube da Nike, eu só uso Nike. Eu uso o relógio da Nike, o negócio da Nike, tênis da Nike, a blusa da Nike, eu sou da Nike, eu sou Nike. Por quê? Porque você é Nike, entendeu? O cara, aquilo é importante para ele, né? Depois vem significado. Significado é aquilo que te torna singular. Significado é muito legal, porque o significado é o singular da diferença, é o hipster. Sabe? É o cara que primeiro usou o moicano. O cara, sabe? É o cara que está na frente. É aquele produto ou serviço que te coloca diferenciado. Encanto. A Disney. É que te propicia um... Não é uma coisa física. É assim, eu estou andando entre as princesas da Disney, etc. e tal. Mas não é só a Disney. Os hotéis trabalham com encanto. Olha, no nosso hotel você vai se sentir assim, né? Você vai ter uma suíte tal. Todo hotel tem cama, tem um banheiro, tem um sabonete. Você pode, mas você quer ter o encanto. A entrega simbólica vai além da cama, do sabonete, está entendendo? Tem o propósito, que agora que é muito importante. Ou seja, eu não só tenho qualidade, tenho segurança, mas eu ajudo a fazer um mundo melhor. Eu não estou pensando só em mim. São os negócios de impacto social, por exemplo. E por fim tem lá em cima a inovação. Esses caras estão na crista da onda. É o cara que é o Uber, entendeu? É o cara que é disruptivo. É o cara que muda a história do negócio. Você pode gostar ou não gostar, mas o cara mudou. Airbnb. Acabou. Economia de compartilhamento. Você está quilômetros na frente, né? Agora, o que a Coca-Cola fez? Claro, eu estou brincando, ela não analisou isso, mas vejam como as respostas poderiam ser respostas para aquilo que eu mostrei para vocês. Esse é o site mundial da Coca-Cola, chama Coca-Cola Journey. A Coca-Cola transformou seu site mundial numa grande revista digital. Eles só fazem storytelling. Só storytelling. Só storytelling, praticamente. Vale a pena uma visita nesse site. Atualizado diariamente, uma equipe de jornalistas, é algo bárbaro. Entregando significado. Ou seja, a Coca-Cola presente, né, nos grandes eventos mundiais, etc. Mas eles vão além. Home do site, a questão da obesidade, da nutrição, né, do problema dos produtos deles. Vão além. Sustentabilidade, na home do site. AIDS na África, a questão da mulher, água, bem-estar. E a presença, o que a Coca-Cola faz isso, o que a Coca-Cola faz em todo mundo em relação a isso. Histórias reais, né? O snapshots aqui, o Snapchat, né, na verdade, os caras mandam um vídeo dizendo a minha experiência com a Coca-Cola, o que eu faço pela Coca-Cola, eu quero morrer pela Coca-Cola, eu odeio a Coca-Cola, tudo. Aliança.
A Coca-Cola está preocupada com essas questões e já está respondendo com entregas simbólicas essas questões. Por fim, gerir sentidos estratégicos. Essa é a parte mais complicada. Até agora eu dei ferramentas, se vocês quiserem usar amanhã, vocês podem usar. Podem usar com mais vigor. A primeira grande ferramenta é o branding. O branding, muita gente confunde como naming, ou seja, a arte de criar um nome, ou a arte de criar um logotipo. O branding, na verdade, ele vai muito além disso. Eu diria que o branding ele é a arte de trazer significado para marcas, pessoas, corporações. Percepção. É um método aplicado que te ajuda a fazer a tua entrega simbólica. O branding ele é fundamental antes de qualquer ação de comunicação. O ideal fosse que todas as empresas, desde do food truck na esquina, até as grandes, pudessem usar e entender a sua entrega simbólica. Porque qualquer ação na visão do branding é como um disparo de foguete. Imagina que você faça um disparo de foguete com um propulsor do lado esquerdo e um outro propulsor do lado direito. O que vai acontecer com o seu foguete? Vai explodir. O branding te permite colocar todos os seus propulsores no lugar certo para você voar alto. É a arte mais fina da comunicação, mais cerebral. Existem empresas no Brasil e pessoas especializadas. Ana Couto, por exemplo, nas grandes especialistas em branding no Brasil. Ricardo Guimarães, por exemplo, dos grandes especialistas em branding no Brasil. Ricardo Guimarães, por exemplo, foi o cara que fez toda a concepção de branding da Natura, as oficinas de linguagem, o uso da marca, o cara, como o comportamento dentro da empresa e com o consumidor. Então, é um trabalho muito, muito, muito interessante. Depois tem a sustentabilidade. A sustentabilidade, que, como eu falei para vocês, que é trazer um propósito para a sua ação organizacional. Um propósito que vai além do negócio. Até porque, doce ilusão das empresas do século XX, que acreditavam que as suas empresas terminavam no portão de saída da fábrica. Elas percebem agora que as empresas dela continuam e continuam e continuam. E algumas empresas continuam até depois que faliram. Banco Real, que foi comprado. Varig. Todo mundo, a Varig, como era boa. Tem algumas empresas que se perpetuam, inclusive, após o seu desaparecimento. Né? Storytelling, que é essa ciência de criar e transmitir empatia e reputação por meio de histórias. E o design thinking. Design thinking talvez o design transformado numa das mais poderosas ferramentas de inovação que uma empresa pode utilizar. Né? Vamos ver aqui como é que isso funciona. A grande sacada da sustentabilidade é a visão tripartite que ela trouxe para a economia, que ela trouxe para os negócios. É o que eles chamam de triple bottom line. O meu negócio tem que satisfazer as necessidades ambientais, tem que satisfazer as necessidades sociais e tem que satisfazer as necessidades econômicas. Se eu não tenho uma dessas três pernas, a cadeira do meu negócio vai cair. Para você conseguir construir esse negócio, olhando para essas três diferentes condições que muitas vezes são não simplesmente conciliáveis, você tem que fazer um grande projeto de comunicação e de diálogo com os stakeholders. Então, imagine vocês que o branding me trouxe o significado que a minha empresa, ou o significado que eu como pessoa física, tenho. Por exemplo, o branding diz assim, Luiz, você é um cara que vai poder levar significado para as pessoas. Por exemplo, explicar para as pessoas o que é inteligência comunicacional. Aí, sustentabilidade. Luiz, você não deve restringir a sua palestra a pessoas que podem pagar, ou etc. Você deve colocar isso na internet gratuitamente, você deve disponibilizar isso de uma maneira mais, estimular a sociedade, criar algum programa, você tem que ser mais ativo nessa questão. Você tem que compartilhar o seu conhecimento, não pensando somente no seu lucro e na sua promoção. Aí, eu vou para o design thinking.
Aí o Design Thinking me ensina, tá certo, como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais eficaz do que eu estou fazendo hoje? Vamos pensar, eu vou fazer o quê? Um mergulho na situação da inteligência e do ensino de inteligência comunicacional no Brasil. Eu vou ver o que já foi testado e trago o que ainda tem de oportunidade. Aí eu faço uma sessão de ideação, chamo vocês, até pela internet, falo assim, olha, o que vocês acham? O que eu devia fazer? Fazer isso, fazer aquilo? Aí eu chego numa ideia que eu vou prototipar. Aí eu coloco o protótipo no mercado e vejo se funciona ou se não funciona. Tendo isso, né, eu volto para o branding. Porque se o meu protótipo não deu certo, eu volto para as fases anteriores. Mas se o meu protótipo deu certo, chegou a hora de eu transformar, né, ver se é realmente só significado aquilo que eu tenho que entregar, vis-à-vis o protótipo que eu desenvolvi em conjunto com vocês. Não, Luiz, talvez isso vai além. Isso vai para um reconhecimento, vai para uma outra entrega simbólica que você não estava enxergando naquele momento. E aí o branding no começo, no fim, eu tenho a entrega simbólica que eu preciso fazer do que seria inteligência comunicacional, né, do que seria uma inteligência comunicacional sustentável, né, aberta e compartilhável com todas as pessoas. Aí eu chego no storytelling, onde eu vou contar isso. Olha, uma das maneiras que eu posso usar é contar a experiência que nós estamos estando hoje. Né? Falar assim, olha, eu fui, etc., eu tive tal feedback, tal coisa, eu conto a história do que aconteceu. Ou vou contar a história de outras coisas. O storytelling, ele é muito novo e é uma técnica que vem sendo muito debatida ultimamente. Mas o mais importante é o seguinte, o storytelling, se você somar todas as diferentes visões e teorias, talvez tenha uma que seja mais comum, que se baseia nos arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipo é um conceito que nós herdamos dos dinossauros, etc. É como se a gente tivesse uma memória ancestral. O Jung falava assim, é por isso que às vezes a gente sonha com um objeto que a gente nunca viu. E fala, mas que estranho, eu nunca tinha... Depois você encontra numa enciclopédia ou na internet que aquele objeto existia na realidade, ou você sonha com um determinado país que você nunca... Na visão do Jung, arquétipo é isso. E existem alguns arquétipos que são fundadores na visão do Jung. O arquétipo do herói, o arquétipo da grande mãe. E para esse pessoal do storytelling, para você passar realmente bem a sua história, a história que você quer contar, para que o seu interlocutor entenda e você influencie, seja persuasivo, a melhor maneira é associar a sua história, a sua mensagem, o seu símbolo a um dos arquétipos. Aqui eu trago alguns dos arquétipos para vocês, que são os mais comuns. Aqui o arquétipo do herói, a jornada do herói. O herói é aquela pessoa comum que numa hora, num determinado momento, ele recebe um chamado. E ele não quer fazer aquele chamado, ele morre de medo, ele vai ter que enfrentar. Esses são os rituais de passagem, como a gente passa até hoje. O vestibular é uma grande jornada do herói, né, que todo adolescente tem que passar para... Né, e tem outras jornadas que depois do herói que nós vamos viver na nossa vida. Mas tem, por exemplo, o inimigo público comum, ou seja, o mal que nós vamos enfrentar. Tem o do idiota, aquele cara engraçado que parece bobo, que é o bobo da corte, mas é o cara que fala as verdades para o rei, que nenhum outro tenha coragem de falar. Você tem o do fracasso à fama, essa é tão comum. Quantos filmes de Hollywood se baseiam nesse arquétipo? Cara que... Isso. Até mais, né? Acho que... Aqui é só uma pequena fração. Se você pegar um livro do Christopher Vogler, ele é um consultor de roteiros de Hollywood. E ele escreveu um livro muito famoso, que ele faz um apanhado desse aconselhamento que ele fez, e ele se baseia em 12 arquétipos. 12 principais arquétipos que você pode desenvolver um roteiro de Hollywood ou escrever um romance, etc. E é um barato que ele fala o seguinte... para aqueles amantes do Senhor dos Anéis, por exemplo, que curtiram, tá? Você percebe que tem alguns arquétipos que mudam de figura. Né? Por exemplo, tem um bruxo famoso nessa história, que é o Gandalf. O Gandalf, num determinado momento, que é o mago, o arquétipo do mago, ele se transforma uma hora no arquétipo do herói, e até chega a morrer em benefício dos seus protegidos. Mas depois ele renasce
Ele renasce de novo como um mago, mas agora um mago branco como o líder da magia. Então, quer dizer, na verdade, isso é a vida da gente. Quantas vezes a gente não tem que interpretar diferentes arquétipos frente a diferentes situações e realidades que a gente tem que enfrentar? Então, quando a gente consegue entender um arquétipo e colocar a nossa mensagem, a mensagem estratégica que a gente quer passar, amarrada num arquétipo desse, a chance de que isso cale fundo em você, porque você tem esse arquétipo dentro de você, é muito alta, né? E aí, se vocês me perguntassem, Luiz, qual empresa é campeã nisso, mundialmente? Eu não teria a menor dúvida em dizer para vocês hoje que a Starbucks é a campeã mundial em inteligência comunicacional. Sustentare Escola de Negócios.